vamos lá. Olha, gente, hoje tem estreia do filme Coringa. Vamos ver, antes da Paulinha falar um pouquinho pra gente aqui, vamos ver um trecho do trailer. Solta pra gente, Murilo. Please stop bothering my kid. Sorry. Arthur, I have some bad news for you. Olha, como a gente já... Como vocês perceberam, na verdade, a Paulinha tá bem rouca e tal, mas ela fez um post no blog dela sobre o filme Coringa e mais ainda 3 estreias, né? Mais 3 estreias pra essa quinta-feira. bem legais. Então, além do Coringa, tem também o Angry Birds 2, uma animação muito legal da Sony, que as crianças adoraram e diz que essa segunda parte também tá muito boa. Tem o filme da Maísa, para os jovens, Ela Disse, Ele Disse, e também um documentário super curioso, chama A Turma do Pererê.doc, que conta a história dos bastidores da criação do Pererê, que é um personagem do Ziraldo. Então tem várias entrevistas legais com o Ziraldo, Maurício de Souza, Laerte, Jaguar. Então procure aí, vai estar em várias cidades do Brasil, A Turma do Pererê.doc. Para saber os detalhes, vai lá, jp.com.br/Paula Carvalho. Falaram que minha voz tá sexy. Tá muito. Tá mas tá horrível de falar, então não vale a pena. Ô Fefito, a gente falou de franquias, negócios, enfim. Mas eu queria saber aqui de uma específica aqui relacionada ao cinema. O Todd Phillips, que dirigiu o Coringa, que tem estreia hoje, ele também fez a direção de Se Beber Não Case. Você sabe por que ele desistiu de fazer comédia e acabou investindo num filme mais dramático aí, pelo que a gente já sabe do novo Coringa? Olha, primeiro que a gente sabe que alguns diretores se aventuram em outros gêneros, inclusive para provar sua versatilidade, não é mesmo? Não é a primeira vez que alguém larga comédia para fazer drama, ou drama para fazer comédia. Mas Todd Phillips, em entrevista a Vulture, a Vanity Fair, na verdade, disse que a culpa disso é da woke culture. E aí você me pergunta, o que é woke culture? Woke culture é um termo político de origem afro-americana que se refere à consciência de problemas de justiça social e racial. Portanto, é uma cultura que pede só um pouco mais de sensibilidade, tanto na arte quanto na vida. Ele disse que agora tá muito difícil ser engraçado nos dias de hoje. Há vários artigos escritos dizendo que as comédias não funcionam, porque todos os indivíduos que fazem piada acabam ofendendo alguém. Eu particularmente discordo disso, e a gente tem de Billy Wilder a Woody Allen, ao próprio Todd Phillips em alguns de seus filmes, ou mesmo Judd Apatow e Seth Rogen, que fazem piada sem necessariamente ser ofensiva com minorias raciais ou de orientação sexual e etc. Aqui no Brasil ele teve o apoio do Paulo Cursino, que disse que o politicamente correto é horrível para o humor. Para mim a questão é muito clara. Fazer humor sem ofender ninguém e agradar a todos só vai provar a sua inteligência. Não é chamando homossexuais de pederastas ou apelando para frases racistas ou objetificações que se faz humor, não, gente. Não é mesmo. Mas há quem ache que o proibidão também tem sua graça. Então, que ache seu público. Ainda tem muita gente disposta a ver escatologia, por exemplo. Tem muita gente que curte ver esse tipo de coisa. Eu acho que pro Todd Phillips, Se Beber no Case foi um marco. Tem muita gente que ama Se Beber no Case. Os filmes não eram atacados por causa disso, inclusive eram muito divertidos. E o Coringa, não por acaso, também tem despertado algumas sensibilidades. Algumas pessoas estão dizendo que ele é, inclusive, gatilho para quem tem problemas emocionais. Não dá pra gente falar sobre isso sem ter visto o filme, logicamente. Então, nesse caso, talvez o problema esteja mais com o cineasta do que com o cinema em si, já que a gente tem vários filmes de arte e várias comédias muito bem feitas. Fefito me deixou até com medo. Hoje eu vou assistir o Coringa às 9 da noite. Opa. E estudando essa pauta, eu aprendi uma expressão nova, né? Woke culture, né? Ou woke comedy, né?
E aí eu fui atrás e é classificado como uma gíria, na verdade. Eu achei que estava relacionado com estar acordado, mas não é bem isso. Significa estar consciente, né, de formas de discriminação e de opressão social. É um conceito ligado ao awareness, para quem fala inglês. E é um desdobramento, na verdade, da PC culture, que é a cultura do politicamente correto. Ou seja, restringir a liberdade de expressão para evitar microagressões que possam ofender a hipersensibilidade de grupos sociais tidos como oprimidos. Então a gente está falando do que aqui? De condicionar o discurso ao sentimento alheio, colocar a emoção, que é uma coisa pessoal, que é uma coisa subjetiva, acima da liberdade, que é um conceito objetivo. Agora, olha que discussão interessante. Como que você vai limitar um direito fundamental baseado num sentimento pessoal? Né? É muito complicado. E mais, no caso do humor, né, não existe compromisso com a realidade. Aliás, se a gente voltar no tempo, você vê que até no absolutismo existia uma vênia, uma licença para o humor. Né? Você pega Gil Vicente, você vai ridendo castiga timores, né? Rindo que se castigam os costumes. Você tinha a figura do bobo da corte, a qual era permitido, na verdade incentivado a crítica à realeza, que era absolutista, que não aceitava críticas, que era ungida pelo próprio Deus. Né? Então você vê, olha quantos passos atrás a gente está dando na questão de liberdade de expressão. O humor, ele se baseia em quebra de expectativa. O humor, ele se baseia no exagero, na subversão da lógica. Eu queria fechar aqui com um tweet lapidar do nosso colega, dá para chamar assim já, Adrilles Jorge, abre aspas, todo humor tem um quê de agressivo e ofensivo. Viver tem algo de agressivo e ofensivo. O bom humor ri da agressão da vida. A agressão intolerável é a do politicamente correto, que profissionaliza a arte ultrassensível de se sentir agredido pela liberdade de expressão. E aqui o Adrilles está na esteira do grande pensador, conservador, psicólogo Jordan Peterson, que fala o seguinte: para ter a capacidade de pensar, você tem que arriscar ser ofensivo, provocativo, e por aí vai. Que legal que é a gente provar a nossa inteligência e a nossa humanidade e a nossa empatia, não tornando a vida, que já é tão difícil, ainda mais difícil a partir da ofensa. É tão legal ver vários diretores que fazem comédia sem ofender. Tem muitos. Está mais que provado como possível. Não é muito difícil achar, não. E assim criamos um mundo mais covarde com menos risadas. Menos ofensivo. Tem uma coisa que eu acho engraçada, os que se dizem cristãos, né? Você vê, todo mundo fica com Deus, olha, que Deus o acompanhe, que Deus proteja. Esses que propagam muitas vezes o escárnio, né? Eu acho que tem uma contradição. O ser humano é um ser contraditório na sua essência ali, né? Mas eu acho que fica me parecendo muito mais um posicionamento ideológico. Vamos posicionar aqui nesse espectro, vou dizer e ter esse discurso, porque agora é bacana ter esse discurso, mas eu acho meio incongruente. Fico pensando se Jesus Cristo, né, tão apregoado hoje, né, tão usado como um ativo político, né, de posicionamento, que eu faço o meu humor também chamando de coroinha do inferno, né, que os coroinhas do inferno achariam, né, dessas questões voltadas ao Cristo em si e aos seus discursos, junto aos seus apóstolos, aos seus discípulos, né. Esse mundo eu tenho uma pergunta, na verdade, muito mais... Você vai perguntar aquilo que o humor faz. Pergunta, senhor. Não, a pergunta não é qual o limite do humor, não, né? O limite é assim, o que é arte? Porque, pra mim, fica... A definição é muito pouco do limite e também do que é arte. Pra mim, economista, arte é quando eu vejo alguma coisa, eu vejo o filme do Coringa e eu consigo fazer uma alegoria, ou seja, isso representa várias outras situações, sei lá, minha relação com meu pai, minha relação com meu filho, seja o que for. Mas vocês, que são muito mais artísticos do que eu queria saber como... Você é um star, meu. Não, eu queria entender um pouco assim, um pouco a definição de arte, porque eu teria muito medo de me aventurar numa carreira artística, de saber se não está machucando alguém, e eu também defendo assim, a liberdade de expressão. Então, até que ponto... Arte é tudo que te toca e te traz reflexão. Mas isso é muito individual, a própria comédia. Né? Isso é muito individual, né? Então, mas Sami, o Fefito traz um ponto que eu acho que é muito válido, assim. É um desafio de quem tem talento pro humor fazer o humor sem agredir ninguém. Eu nem acho que me seja só preocupo humor, um pouco com a hipocrisia, assim, do discurso, né, que vem em torno dessa questão do que questionar ou o que é politicamente correto. Assim. Eu parto da seguinte premissa. Assim, eu falo algo, eu faço algo, eu tenho alguma atitude que ofenda alguém e essa outra pessoa me diz: olha, isso aí não é agradável, eu não gosto disso.
Pra que eu vou insistir nisso? Posso- Pra firmar o pé e manter um traçar posicionamento? um paralelo bem rápido, porque eu sei que o Vini ainda tem uma nota, não quero pegar o tempo do meu amigo. The Birth of a Nation, que é um filme que não é comédia, mas é um drama, ele foi assistido por presidentes americanos, recomendado por presidentes americanos nos anos 30, se não me engano, que é um filme que basicamente caracturava, assim, transformava em caricatura todos os negros, com brancos fazendo pantomima, usando o blackface e transformando todos os negros basicamente em estupradores. Aquilo era considerado liberdade de expressão naquela época. Hoje, não dá pra ver esse filme, o original, sem não sentir engulhos. Olha como é bom a gente melhorar e não ofender os outros. Não sei, pesquisa sobre esse filme, pesquisa sobre Só a para vida. fechar o conceito, né, já que foi abordado aqui, o cristianismo ele não obriga ninguém a se comportar, né, conforme a sensibilidade alheia, né? Se esse fosse o caso, Jesus ofendeu a sensibilidade dos romanos. É só hipocrisia mesmo, Caio.